Tipo assim, é muito claro pra mim, só que eu enxergo todo mundo muito escuro, é muito bizarro. É porque, é porque você é igual a senhora do Sheik, você gosta mais do escuro que do claro. Pois é. Gente, esse livro é muito estranho, mas eu gostei bastante. Ô, Achei gente, muito bonito. Ai, gente. eu não lembro muita coisa do livro, não. Eu dei uma olhada em algumas coisas para relembrar, né? Eu vou esperar a discussão, porque eu sou bem dividido em relação a esse livro, viu, gente? Eu gostei demais, só que tem umas coisas que eu não gostei. É, sim. Não Lá no sei, Scooby eu sabe? dei nota 4. Acho que é uma nota digna mesmo dele. Eu gostei muito da reviravolta no final, mas... Na verdade, Ah, moça, só uma eu impressão acho que eu rápida que menos eu gostei, tive. viu? Sério? Eu gostei Aham. muito da reviravolta do final. E eu acho que Ai, de vocês dois, eu acho que eu gostei mais, assim. De nós três, eu acho que eu gostei mais. Na verdade, tipo assim, eu entendo, eu acho que eu entendo, você falou não, antes, que não gostou. Provavelmente você não gostou porque foi previsível, imagino, não, eu fui até, mas eu fui até surpreendido, mas eu acho que eu não gostei. É difícil falar, porque como assim? Como eu esqueci algumas coisas, mas eu lembro que tem uma parte que a senhora do Sheiko, ela meio que finge demência, sabe? Ah, eu esqueci, não sei o que lá. Eu não gostei dessa questão dela falar que esqueceu, esqueceu o sabe? que você tá falando? Tem um ponto nessa reviravolta que ela fala que tinha esquecido alguma coisa. Agora eu não vou lembrar direitinho, porque eu não lembro. Na época eu estava lembrando. Mas aí eu achei que foi meio assim, uma solução muito estranha, uma personagem que era tão lúcida sobre tudo, sabe? E ela Sim, esqueceu um detalhe, assim, ela esqueceu de alguma coisa, não me recordo bem. E eu não concordei com esse esquecimento dela, sabe? sim. E. Eu não sei, eu me senti assim, eu vi que eu me senti que a senhora do Sheiko, ela estava jogando o jogo comigo como com os personagens do livro, sabe? Beleza. Só que eu não entendi, porque não entendi muito bem por que que ela fez esse jogo, sabe? Ela era uma pessoa que parece que era tão consciente dos atos. Eu não sei. Ela criou essa ilusão e eu não compreendo muito bem essa ilusão que ela criou, sabe? Fiquei meio assim, fiquei, sei lá. Ah, cara. Eu vou tentar achar essa parte que você falou do que ela esqueceu, né? Esquecimento Até porque, como a gente marcou o encontro para hoje, aí eu já separei assim na minha cabeça exatamente até quando eu teria que ler. Eu terminei de ler hoje, inclusive. Mas se a gente tivesse marcado para antes, eu terminaria antes. Então, esses últimos 2 capítulos, eu terminei agora de manhã. E, tipo assim, breves comentários que eu tenho sobre o livro, assim, em geral. Eu gostei muito dessa reviravolta final. Principalmente, é claro que, pô, se a gente for pesquisar, né, e tentar encontrar, a gente vai encontrar furos, né? Isso aqui não foi tão explicado, isso aqui ficou meio vago. Até porque, pô, querendo ou não, a reviravolta se basta em um só capítulo, que é no penúltimo capítulo. Que aí, quando é de fato revelado que é ela e tal, e aí ela vai explicando e contando as histórias. Eu gostei bastante, eu acho que foi uma das partes mais originais do livro, no sentido de ela realmente embarcou naquelas ideias que ela expressou devagarzinho ao longo de todo o livro. Então, ela falava bastante de astrologia, falava bastante da devoção dela por animais, da proteção e tal. E aí, de fato, nesse penúltimo capítulo, o gato tá miando na porta. De fato, nesse último capítulo, eu sinto que ela meio que se materializou no que ela sempre pensava. Então, ela de fato executou aquilo que ela sempre pensava. Mas, ao longo do livro todo, eu tive diversas vezes a impressão de que, por exemplo, às vezes tinham cenas, conversas, diálogos, detalhes que estavam sendo ali descritos que eu, pô, não tem nem necessidade disso aqui estar no livro, eu tô só, a história está só enrolando. Então, tipo assim, igual tava lá o pessoal numa festa,
festa dos caçadores, eu acho, a festa do... Eu não lembro de que era, festa de alguma coisa, que tava todo mundo junto. Aí, tipo, ficava descrevendo tudo, sabe? Descrevendo a mesa, descrevendo o pessoal, os movimentos, tipo... Eu, pelo menos, geralmente não gosto muito desse tipo de descrição. Eu acho que tipo, o pessoal perde de tempo, sabe? Eu posso estar errado, mas às vezes eu até passo o olho mais rápido nessas partes, porque eu fico até com preguiça. Eu gosto da história se desenrolando mesmo. Então, eu acho que esse é o único ponto negativo que eu tenho desse livro. Eu senti em alguns momentos pequenas partes, mas umas partes assim que eu ficava meio, que saco, vou tentar acelerar a leitura. Mas, enfim, vamos ir pegando Mas outros assim, pontos, a outras gente vai, marcações, e a gente vai vai. desenvolvendo. Pois é, mas a gente vai ir direto para a discussão, a gente vai falar alguma coisa antes Bom, de... então, primeiro vamos, por exemplo, o Anderson falou, eu falei agora o que vier na sua cabeça, aí eu tô até baixando o Ah, eu aplicativo do lembrei Kindle aqui. aqui para pegar umas anotações e a gente vai Ah, eu lembrei, fazendo isso. gente. Eu lembrei. Hum, Uma coisa que eu não gostei, que me incomodou muito. Porque no final, quando ela vai fazer aquela narração toda explicando como que tudo aconteceu, ela fala que assim que ela assassinava, ela esquecia os assassinatos. Como assim? Não faz sentido, sabe? Então eu acho muito estranho. E aí, tudo bem, ela poderia ter algum problema psicológico e tal, mas eu acho que deveria ter ficado mais claro. Eu acho que é meio uma forçação de barra, sabe? Então para mim não fechou, sabe? Eu não consegui engolir essa questão que ela, assim que ela terminava de assassinar, ela esquecia os assassinatos. Gente, E- essa mulher esquecia nada, ela não esquecia nada. Ela estava Ô, tão Anderson, mas dizendo. aí Oi, Ana, tá dando aquele barulho de ventilador aí no microfone. melhorou? Melhorou. Acho que Mas melhorou. aí eu acho que essa questão é porque assim, o autor, a autora, no caso, ela quer que a gente goste dessa personagem, né? E ela faz uma jogada aí para tentar fazer a gente gostar dessa personagem a todo custo, né? Então, tipo assim, essa personagem ela é uma assassina. Então, até que ponto nós vamos gostar de uma personagem que é uma assassina, né? Então, porque assim, é uma personagem muito bem construída e a ideia que essa personagem tem sobre a questão do meio ambiente, a questão dos animais e tal, é uma ideia muito válida mesmo. Só que chegar e falar que a mulher é uma assassina não é uma coisa muito legal pra gente se identificar com o personagem. E aí a autora faz uma jogada, e isso é uma jogada muito arriscada, né? Eu entendi Exatamente. assim. Eu te falar a verdade, eu acho que o que eu mais gostei no livro foi da personagem. A personagem é realmente muito bem construída e ela tem umas tiradas muito interessantes, umas reflexões diferentonas que a gente fala assim, nossa, nunca pensei nisso e tal. Eu acho legal quando isso acontece. Mas aí no final, falar que ela cometia, falar isso com duas linhas. Ah, depois que eu cometi os assassinatos, eu esquecia. Sabe? É muito simplório diante da complexidade de uma personagem que foi tão bem construída. Ela dá uma solução, É, é um deus ex machina, sabe? Assim, para essa situação. Eu acho que isso tira o brilhantismo do livro, essa forma como foi solucionado esse problema em específico, sabe? Mas assim, eu gostei muito do livro, gente, tá? Também daria 4, viu, Yuri? Tô igual você, daria 4 também. Eu acho que o livro tem uns excessos, né? Como o Yuri falou também, a gente percebe essas gorduras no livro que poderiam ser tiradas, mas é um livro bem interessante e estranho, diferente, né? Eu acho também, e a gente gosta disso, né? Enfim, bora lá, galera. eu daria uma nota 6. Ah, Não, não, nós moço, falamos é 4 de 4 de 5, tá 5. bom. Tá. De 10 eu daria uma nota bem maior aí. É porque lá no Scooby é de 5. Pois é. Nota 6 foi foda. No mínimo, né?
Não, se fosse 10, eu daria. Eu não daria 8, eu daria. Acho que um 7. 7. É. Eu acho que 7. Eu gostei, foi um livro diferente. Inclusive, me lembrou um pouco a Revolução dos Bichos, né? Por causa dessa questão de animal e vingança. E eu confesso que se o livro se tivesse se desenrolado na questão da vingança dos animais mesmo, se fosse os animais, alguma coisa, eu ia achar muito legal também. Sei lá, podia Eu, ser Ah, qualquer eu explicação. já. Eu já acho que eu não gostaria. E foi o que o Anderson gostaria também, eu acho. eu também gostaria. Eu não gostaria, não. Eu acho eu até falei com o Anderson no início do livro que eu não gostaria dessa solução. Tanto é que quando chegou no final e teve uma solução diferente dessa, de certa forma eu gostei. Só que também, como o Anderson explicando aí, simplesmente colocar a mulher como uma assassina, assim, de uma forma de não explicar essa complexidade, foi também uma forçação de barra. Mas isso, eu acho que isso é uma coisa mínima do livro, sabe? Tem muita coisa nesse livro que dá para Não, se sim. apegar, que dá para elogiar, e muita coisa diferente nesse livro, sabe? A ambientação na neve, a questão da relação dela com os vizinhos, a, a questão dos próprios, de como aconteceram os assassinatos e tal, a questão dela com a, a, o esoterismo ali. Tem algumas coisas legais assim nesse livro e apesar de que o esoterismo não é uma coisa que leva a gente a ficar assim tão nossa, que coisa tão bacana assim, mas é uma coisa diferente, sabe? Eu vou tentar, eu não sei se você sabe, tem um filme, né? Um Não filme sabia. europeu. O filme até elogiado na época que saiu e tal. Eu vou tentar depois assistir ao filme e ver se eles fizeram alguma mudança, né, que mais no final do filme, né? Fiquei curioso para assistir ao filme. Ô moço, eu achei aqui a parte. Ó, Mas aqui, deixa eu falar com vocês um pode, negócio. eu achei aqui a parte, mas pode falar. Não, beleza. Não, pode falar. Agora vocês querem começar falando do começo, desde o começo e tal, aí não sei. Ó, mas a parte é a seguinte. Vai lá. Estava pronto para agir a qualquer momento. Não mentia quando repetia que os animais estavam se vingando das pessoas. Era assim mesmo. Eu era a sua ferramenta. Mas vocês acreditariam se eu dissesse que não estava completamente consciente daquilo que fazia? E que logo em seguida me esqueci do que tinha acontecido como se fosse protegido por poderosos mecanismos de defesa? Não deveria culpar minhas moléstias por tudo isso? Pelo fato de simplesmente, de vez em quando, ser Belona ou Medeia em vez de Janina? Aliás, quem é esse negócio de Belona e Medeia? Eu acho que ela está falando sobre a tragédia grega do Édipo Rei, do assassinato, né, do filho que assassina a própria mãe e tal. Aí, tipo assim, ele não sabia que era. Não é que ele esquece que era a mãe, né? Na verdade, ele não sabia que era a mãe, mas eu acho que ela faz meio que um jogo, tipo assim, de não saber sua identidade, sabe? Ela faz essa referência à tragédia grega lá. Só que, Ah, assim, gente, sinceramente, eu não engoli muito essa explicação, sabe? Eu achei ela meio forçada. Eu acho que falei assim, eu gosto muito do livro, mas achei essa explicação meio nada a ver, sabe? Falar a verdade com vocês. Mas, enfim. tipo assim, eu concordo com você, eu acho que poderia ter ou uma melhora nessa explicação ou meio que uma substituição do motivo, né? Ter um outro motivo de E, explicação. Mas eu até entendo isso está escrito ali, porque primeiro, como a gente disse aqui, a construção da personagem foi muito boa. Eu gostei muito também da personagem, tudo que ela falava e fazia ao longo do livro. Então, por exemplo, eu senti, pelo menos ao longo do livro, que a devoção dela e o amor dela por animais era real mesmo, a preocupação era real. Eu sentia como se ela sentisse isso na pele.
Eu realmente sentia isso com muita veracidade. E eu também gostava muito da questão que ela sempre falava da astrologia e tal, que ela se guiava pelos astros e tal. E, querendo ou não, ela sempre buscava uma explicação disso tudo. Por mais que, às vezes, nem tinha explicação, mas ela dava um jeito de parecer que tinha um fundamento ali, e era dali que ela tirava a motivação do que ela fazia. Daí, essa parte que ela fala assim, que eram sim os animais que estavam matando, mas ela tinha se tornado sua ferramenta. Tem umas outras partes também que, por exemplo, quando ela, isso mais no final do livro, né, que ela fala que ela foi na casa daquele pé grande, encontrou ele morto. De fato, aquilo lá foi um incidente. E aí ela viu as costas assim na porta e ela diz que meio que aquilo ali foi um contrato. Ela não falou essa palavra, mas é como se as costas naquele momento ali tivessem dando a ela essa capacidade. Agora você vai nos representar e vai fazer o que a gente não pode fazer. Então, essa parte de que ela se tornou um instrumento da vingança dos animais, eu também achei muito bom. Eu vejo verdade nisso. É claro que a explicação esqueci do assassinato, é óbvio que você não esqueceu, mas eu vi verdade também nisso dela meio que se instrumentalizar na vingança, sabe? Então, eu entendo, Ô, gente, poderia ser um pouco mais explicado, mas eu até que gostei. Não, a minha implicância é com o negócio do esquecimento, sabe? Eu acho que ela ser um instrumento, hein? né, beleza, mas eu acho que a questão do esquecimento é problemática, e até porque, olha só, ela se lembrou agora, né, quando ela explica. E ela era uma pessoa muito ligada à questão legal. Ela cobrava muito a aplicação da lei, sabe? Então, por isso que eu acho que fica uma coisa meio estranha também. E essa camuflagem que ela não deixa de ser uma camuflagem, né? Que ela assume, para mim não condiz muito com o caráter que ela tinha construído para nós leitores até então, sabe? Eu não via ela com esse caráter de camuflagem, tá entendendo? Então, é isso que para mim não fecha muito bem. Eu achei que foi uma explicação realmente, uma solução mais fácil para fechar o livro, sabe? Diante da complexidade que o livro teve até o momento. Mas eu te falei, beleza, é a única coisa que me incomodou nessa parte aí, tá? Foi isso. Gente, eu vou sair aqui rapidinho e voltar de novo, só porque a conexão tá Tranquilo. ruim aqui. Beleza. Oi, Yuri. Fala comigo. Agora tem. Nossa, rapaz, tem umas falas muito legais nesse livro, né? Eu marquei tanta coisa, só que assim, não sei se vai dar Marquei para muita falar, coisa né? também. Acho que dá, você tá com as anotações aí? Eu vou passando aqui também, ó, Eu marquei à medida que a muita gente for coisa também, rapaz. conversando. Nossa. Vocês estavam falando do final. Naquele final, ela explica para aqueles personagens, né? E aí todos aqueles personagens passam pano para ela. Tipo assim, ser um assassino e tudo bem. É mais ou menos assim, é? Seria, e se sim, seria mais uma estratégia da autora para, tipo assim, mostrar que aquela personagem tem que ser querida por nós, sei lá. Tipo assim, sobre os personagens passarem pano, né? No caso, ajudarem ela, aquele esquisito, se eu não me engano, quando a polícia foi na casa dela, ele mentiu, né? Falando que ela tinha ido para tal lugar. Aí depois ela foi lá parar na República Tcheca, sei lá o quê, pegar um abrigo, aí acho que foi o Boris ou algum outro que levou ela, enfim. Eu acho que de fato eles ajudaram ela, sim. Agora, uma coisa, eu não sei se é um comentário pertinente até, mas eu confesso que eu nem liguei muito pro fato dela ser assassina, no sentido de isso mudar em algo a minha avaliação sobre ela. Eu achei até legal ela ser assassina, para ser sincero, porque a história dela me comprou. Eu comprei a ideia dela. Eu realmente, tipo assim, eu não julgo ela. Falando, tipo assim, claro que a gente tá falando de um livro e tal, e assassinato é assassinato, mas eu comprei a ideia do livro. Eu achei que realmente eu tava adorando ali ela matando todo mundo, honestamente, sabe? Eu tava mamando ela assassinando todo mundo. Inclusive, o Anderson falou essa questão do esquecimento, eu tava pensando uma coisa aqui. Eu não sei se trata só de, assim, que ela quis dizer.
É claro que poderia ser melhor explicado, né? Mas se é sobre... simplesmente esqueci. Nossa, esqueci. Fugiu da minha mente. Eu não acho que seja exatamente isso. Porque pelo menos a minha visão, assim, a princípio, como ela se tornou um instrumento, é como se talvez ela tivesse dois estados de espírito. O estado de espírito dela, normal, cheio de moléstias, ela toda fudida e velha e sem fazer nada, inútil, como ela... Inclusive tem uma parte que ela fala sobre inutilidade e utilidade, que eu marquei que é sensacional. E tivesse um outro estado de espírito, que é ela sendo um instrumento de vingança e de força. Tanto que quando ela vai matar o pessoal, ela aparenta não ter escrúpulo nenhum. Ela mata o pessoal com uma sacola de gelo, e ela bate com a sacola de gelo e mata o cara. Tipo assim, então, uma força descomunal. Como é que existe uma transição tão grande de uma personalidade fraca e acanhada para essa pessoa que mata e simplesmente... Então, eu realmente comprei muito essa ideia dela ser um instrumento, porque é como se literalmente tivesse dois estados de espírito, sabe? E aí ela comum, e ela se torna assassina e realiza o negócio, e depois ela volta para o estado de espírito original. Então, essa questão do esquecimento, não acho que você já sumiu da minha mente. Eu acho que é mais que talvez tenha saído a adrenalina, tenha saído a motivação, ela simplesmente voltou para o estado normal de tô aqui acanhadinha, introspectiva, nem sei o que aconteceu muito bem, não ligo também, sabe? Sabe o que Eu é sou um pouco assim. engraçado? Os caras tiravam tanto ela que, tipo assim, sabe quando você subestima demais a pessoa? Que eu nem pensei que podia ser uma coisa assim, de um estado de espírito maior dela. Eu simplesmente achei que esses caras eram muito fracos mesmo e tava subestimando ela. Só isso. Que eles eram uns bosta. Eu acho que as pessoas viam ela como maluca, né? Em várias partes, assim, essa velha é maluca e tal. Então, assim, ela já era uma pessoa excêntrica, né? Até pelo modo como ela vivia, ali, isolada e tal. Acho que as pessoas já achavam ela meio doidona, assim, sabe? Mas, enfim. Mas aí, galera, para onde nós iremos, né? Agora. Tem muita coisa mesmo para falar. Eu estou dando umas olhadas aqui nas anotações. Vocês decidem aí, porque eu tô meio esquecido sobre esse livro e eu anotei pouca coisa. Mas, por exemplo, eu estava dando uma igual a olhada lá no senhora do Sheik. Hã? Quê? Esquecido, igual a senhora do Sheik. Não, eu sou pior do que ela. Aquele das moléstias. Eu tô com a dor nas costas aqui, parecendo uma vela. Mas, pessoal, eu estava dando uma olhada no escudo e eu vou até procurar aqui. Mas era a mulher falando basicamente o seguinte, na avaliação dela, né? Que ela gostou do livro, mas ela sente que às vezes exagerava demais, por exemplo, na questão das explicações astrológicas, ficava se baseando e fundamentando muito naquilo. Mas eu confesso que foi uma das coisas que eu mais gostei no livro também. Eu gostei demais de todas as partes que falavam de astrologia, eu gostava muito, 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 muito mesmo. Porque não só o que ela falava fazia sentido, como eu gostava dela usar aquilo como fundamento. Eu achava que, querendo ou não, isso dava um diferencial para ela. Sabe? Por exemplo, todas as partes que ela falava assim, que antigamente os astrólogos eram presos e, sei lá, queimados, eram perseguidos. Eu tava adorando toda essa história de astrologia, sabe? Vocês estão falando ela, isso inclusive, aí. falou... Oi? Não, pode continuar. Depois eu falo. Ok, tem um dos momentos que ela faz uns comentários que eu nem entendo, né? A gente nem entende, acredito, que ela começa a falar assim, o que de Saturno representa isso, e Marte isso, tal, 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 e eu não entendendo nada. Tem até uma parte que ela fala, ela meio que descreve, é como se ela estivesse contando uma história, ela descreve como se tivesse uma gota caindo pelo espaço, aí vai passando pelos planetas, aí passa por tal planeta e ganha isso, passa por tal planeta e ganha comunicação, né? Passa por tal planeta e ganha coragem. Aí chega na Terra e aí nasce. Então, eu gostei demais, ao contrário da avaliação lá que eu vi no estudo, eu gostei demais dessas partes do livro. Eu acho que realmente foi um grande diferencial, na verdade, a astrologia. Porque vamos imaginar se a gente tira a astrologia aí do livro, ou diminui. Que grande diferencial o livro teria?
um pouco de amor aos animais e tal. Não, seria basicamente um livro de assassinato comum. Tá? Então, eu acho que realmente a astrologia é um diferencial nesse livro. Mas a parte dos animais também é um diferencial. Porque é um tema que é pouco tratado. Mas a gente que fez técnico em meio ambiente sabe bem como que meio ambiente é uma coisa, tipo, tá sempre deixado por último, sabe? Até na própria literatura é um tema que é deixado por último também. Aí você chegou você já e falar que bosta. Não, cara. Tô zoando. É isso. Então, e ela mostrou pra gente como que assim, Fala, galera. que homem, meus amigos. E ela mostrou pra gente como que esse tema pode ser interessante, né? De ser tratado. É tipo Não, eu assim, concordo 100%. A Só que importância tem do uma livro coisa, eu achei sensacional. só que tem uma coisa que eu fiquei em dúvida sobre a astrologia. Deixa eu falar com vocês. Tem uma partinha que ela fala, eu achei super interessante, tá? Inclusive, fiquei até curioso de dar uma pesquisada mais na questão de astrologia, sabe? Só que tem uma hora no livro que ela fala assim, que a astrologia tinha que ser levada mais a sério, de uma forma mais empírica, como uma ciência, como a psicologia. Eu fiquei perguntando, será que ela foi irônica aqui? Acho Eu que não. realmente não entendi. Porque, pois é, mas a psicologia, muita gente não considera como ciência, né? Então, eu fiquei meio em dúvida por causa dela colocar justamente a psicologia, sabe? E eu não entendi essa fala. Eu fiquei meio assim, em dúvida, sabe? Se foi uma ironia ou não. Mas eu também acho que não, porque ela leva muito a sério, né, a astrologia, a personagem, e é uma das justificativas dos atos dela, é a influência dos astros, né? Então, eu acho que não mas a faz sentido ela. astrologia nem a astrologia nem é uma ciência, né? Não sei se vocês sabem, né? Sim, mas a personagem fala que ela deveria ser levada mais a sério como uma ciência, como uma psicologia. Por isso que eu achei que poderia ser irônico. Só que para mim não faz sentido ser irônico, E eu acho que sabe? não é irônico, não. Não é irônico, não. Eu vou achar essa parte aqui, vou mostrar para Eu acho vocês, que que eu achei eu estranho. acho que ela fala no sentido real mesmo. Porque essa Pois personagem, é. ela acredita mesmo na astrologia. Mas eu acho, então, que o Uhum. sentido deve ser o seguinte, que assim como a psicologia, que é desacreditada de muita gente, mas é importante, então a astrologia também, ela teria o mesmo grau de importância que a psicologia, por exemplo. Eu acho que era isso que ela quis dizer, né? Ô, gente, eu tenho uma indicação que me veio à minha cabeça aqui de um filme que é exatamente o contraste com esse livro. Porque o filme é sobre astronomia, só que é sobre história também. Só que os temas são, além de história, são astronomia e é no deserto, num deserto escaldante. Então é tipo o oposto, que esse livro é na neve e é sobre astrologia, né? Além, tipo assim, não é sobre, mas aborda esses temas também, né? Tangencialmente aborda. E o nome do filme é Nostalgia da Luz. Anotem aí. Nostalgia da Compensa luz. muito. Compensa Ah, muito beleza, ver. Lucas. Sabe uma... 2010. É No top esse deserto do filme. Atacama, vivos procuram os restos mortais de seus maridos assassinados pelo regime ditatorial de Pinochet. Gente, sabe uma coisa que eu gostei muito também no livro aqui? Era a parte que... é, Aqui, deixa eu ler para vocês o trechinho aqui antes, tá? Que ela fala. Valeu. Sempre achei que a astrologia deveria ser aprendida com a prática, constitui um conhecimento concreto, em grande medida empírico e, digamos, tão científico quanto a psicologia. Então, eu acho que ela não foi irônica, não. Eu acho que ela quer mostrar que, tipo assim, eu acho que Mas mesmo assim, desacreditado.
quanto a psicologia é para algumas pessoas, ela, ela é importante, sabe? Eu acho que é isso. Mas ela fala isso dando umas cutucadas, né? Pois essa, é. essa personagem gosta de cutucar a gente, assim, de falar umas coisas assim, pra poder, sei lá. E ela fala umas coisas irônicas também. Sim. Eu não lembro mais, tem uma parte do carteiro que ela fala uns negócios. Não sei se ela fala que ela odeia pessoas irônicas, é um negócio assim, e ela é. Na parte Nossa, essa parte é legal. que o carteiro vai na casa dela. É um negócio assim. Ela fala sobre, eu lembro, ela fala sobre assim que as pessoas que têm ironia como uma ferramenta constante são pessoas que estão tipo assim sustentadas por uma argumentação muito frágil, que se você apertar as pessoas um pouco mais, você vai ver que tipo assim que não tem nada ali, sabe? Que é meio que uma capa. A ironia ela funciona como uma capa de proteção. É bem interessante E tipo as assim, observações esse dela, argumento né? dela faz sentido, só que Mas o problema é que ela é desse jeito. Esse é pior que que é é o verdade. problema. Ela é esse tipo de pessoa irônica. Irônica o tempo todo. Toda vez que ela vai conversar com alguém, ela é desse jeito. Fica dando Mas eu alfinetada em acho, todo mundo. mas eu acho que ela é irônica, talvez que eu percebi, a narradora, que é ela mesma, a narradora é irônica para a gente, leitor, para nós leitores, sabe? Eu acho que a gente percebe esse viés irônico dela, mas eu vejo ela uma pessoa mais fechada, sabe? Para o leitor ela se abre, né? Enquanto narradora aqui. Mas eu acho que ela, como personagem, é um personagem mais fechada, mais arredia, tem menos contato com a galera e tal, sabe? Agora, para a gente, ela vai revelando essa faceta dela, né? Para o leitor. Eu gostei muito, gente, também das partes que tem falas do poeta William Blake. Eu achei muito legal. A tradução também que ela faz ali junto com o amigo dela, ela vai dar aquelas dicas e tal. Eu achei aquele negócio muito interessante, sabe? Então gostei muito dessas partezinhas quando o William Blake aparece. Inclusive o nome do livro, não sei se vocês pesquisaram sobre isso, sobre os ossos dos mortos. Ela fala no livro, né? É um verso do William Blake que ele fala: conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos. Sim, sim. Que, inclusive, a tradução em Portugal saiu dessa forma, né? Não saiu sobre os ossos dos mortos. O livro é Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos, que é o verso do William Blake. Eu não sabia disso não, mas eu vi que ela postou no Instagram dela essa edição em português, vocês viram? Não, vi não. Ó, legal. Essa edição que a gente leu em português, ela postou ela não postou o PDF, lógico, né? Mas ela postou a capa. Ela postou essa capa que a gente que tem esses desenhozinhos, sabe? Ela postou essa Aham. capa no Instagram dela. Então ela gostou dessa edição. Não, a capa é muito massa, né? É Muito muito legal. massa. Ô, gente, eu nem comentei com vocês, né, no começo aqui. Eu escolhi esse livro, assim, só para justificar. Eu quis trazer uma coisa diferente, falei assim, vou trazer uma coisa mais contemporânea, de uma autora que não é tão conhecida e tal. E mais autoras ganharam Nobel, são poucas mulheres, né, que ganharam Nobel. Eu achei legal trazer, sabe, alguém assim, diferente, né? Eu Mas gostei bastante. gostei. Gostei também, leria outra Eu tô coisa marcando dela, aqui umas sabe? outras partes que eu tô dando uma olhada aqui, tô marcando pra gente ler. Tem umas partes muito Eu acho que legais. foi uma boa experiência também, viu? Eu lembrei do Sim, livro do George Edwards, que a gente leu do nada também, assim. Um livro escolhido engraçado, pô. quase que aleatoriamente e deu certo, assim, também. Tem uma parte doidona E eu aqui, acho que gente, ele que ela ganhou. fala Será que ele ganhou o Nobel também? Você sabe? George, Não. eu acho que não. Eu acho que não. Ô, gente, eu marquei umas partes aqui, ó. Eu tava Quem já ganhou o lembrando. Nobel desses americanos foi o Vargas Llosa? Já? Também Dos não? sul-americanos, você fala? É, dos sul-americanos.
Ó, O Garcia Marques. Eu sei o Lhosa, Garcia Marques, tem o Pablo Neruda, né, do Chile, tem Gabriela Mistral, do Chile também. Moço, tem mais uns dois aí, eu acho. Tô lembrando agora, deixa eu ver. Não, eu acho que é só esse, assim, ó. Será? O Borges não ganhou, como assim, né? Você vê que o Nobel não é, pode servir de crivo, né? Pois é. É, olha só, Cortázar, né? Não ganhou, olha só. Fora a galera do Brasil aqui, né? Tinha galera que Machado, merecia ganhar. Clarice. Clarice, Drummond, muita gente boa, né? Enfim. Você ia falar, Yuri? Eu tô vendo umas partes aqui, por exemplo, tô lembrando de alguns detalhes aqui também. Esse livro tem muitas coisas muito doidas, assim, detalhes doidos. Por exemplo, aquelas cartas que ela manda para os policiais é um negócio muito de louco, cara. Principalmente quando ela manda as cartas e ela começa a explicar, se não me engano, é na última carta, ela começa a citar ao longo de toda a história do mundo casos de animais que foram julgados ou, sei lá, perderam Nossa, direitos. muito legal. Muito doido, velho. Completa. Eu fiquei pensando assim, enquanto eu tava lendo. Cara, essa mulher é doida da cabeça, velho. Por que ela tá falando, cara? Ah, porque um bode ficou diante de um tribunal e foi sentenciado à morte. Assim, cara, não é possível que ela tá escrevendo isso sério. O pessoal lá na delegacia lê isso. Nossa, a senhora do Sheik tem Pô, razão. mas que Vamos, tem vamos casos trabalhar. mas que tem casos que aconteceram do jeito que ela falou, tem, viu? Eu Não, cheguei a eu não tô pesquisar. duvidando que tenha acontecido. Tô falando, tipo assim, Não, muito pois é. doido dela chegar a Eu não escrever cheguei isso. a pesquisar se todos os que ela citou são verídicos, mas que tem casos exatamente iguais, tem. Não, com certeza tem. Mas eu tava lembrando disso, achei muito legal, cara. Tipo assim, eu acho que a tese que eu mais estou gostando desse livro é exatamente aquela questão que eu falei, por exemplo, dos dois estados de espírito. Tudo que eu penso e lembro, né, dos capítulos anteriores do livro, eu acho que encaixa nisso. Porque ao longo do livro, a gente vê, de fato, uma pessoa ali muito, cara, os piores adjetivos possíveis, né? Tipo, inútil, acanhada, introspectiva, invisível, tudo com aquela sensação assim de apagamento e tal. E aí, por exemplo, enquanto ela estava escrevendo essas cartas, beleza, ela era assassina, então ela estava claramente mentindo ali sobre. Ela estava escrevendo, ela sabia que não eram os animais, ela era ela que tinha matado, mas ela estava escrevendo ali porque ela era maléfica, então ela estava simplesmente com um plano 100% frio na cabeça para persuadir os policiais. Eu não acho que seja exatamente isso, dela estar ali sendo 100% racional. Eu realmente acho que tem um pouco dessa transição de. Não que sejam duas personalidades, mas é como se fossem dois momentos dela, sabe? Um momento em que ela tá acanhada, ela tá sendo um instrumento de vingança. Que ela escreve essas cartas, eu sinto um pouco de verdade também no que ela tá escrevendo. Eu não acho que aquilo ali seja 100% feito para confundir e dissuadir os policiais, sabe? Tanto que. Oi, Yuri. Pode Eu falar. tô... Você tá gostando do personagem assim? Eu acho que Como assim? geralmente acontece o contrário. Hã? Não, acho que geralmente acontece o contrário. Acho que geralmente você não gostaria. Mas personagem assim como você disse. Sei, dessa forma que você está descrevendo Não, ela. eu gostei, cara. Eu gostei. Porque, primeiro, né? Ela é a personagem principal, então a gente conhece mais sobre ela. Mas, geralmente, quando é um personagem complementar, né? E aí ele tem características semelhantes, geralmente eu não vou gostar mesmo, eu vou achar ele meio inútil. Mas como ela é a protagonista, então a gente conhece a vida dela ali toda, né? Todas as características que a gente vê no livro são delas, então a gente acaba entendendo um todo um pouco melhor. E, tipo assim, se fosse só essa parte de moléstias, de inutilidade, eu realmente acharia meio tedioso, né? De só ficar reclamando e só, ai, como as coisas eram boas e agora é tudo péssimo. Eu acho meio chato só isso.
Mas eu acho que a questão da astrologia deu um grande diferencial. A questão da devoção dos animais, do apego a essa ideia, me comprou muito, eu gostei muito também. E principalmente a parte da vingança, eu adorei, porque realmente deu um diferencial ainda mais dela sair matando todo mundo. Então, eu acho que é isso, que eu já falar sobre isso é isso. Eu tenho umas outras partes marcadas aqui, inclusive tem só uma outra coisa também, que acaba sendo momentos ali, cenas do livro que acabam destoando, né, de todo o resto, que é quando ela tem aqueles momentos de amizade e felicidade. Inclusive, achei muito diferente, porque a gente percebe até no final do livro que ela, de fato, construiu ali boas amizades, né, com o Esquisito e com o Dízio. Dízio, e tem o Isso. Boros, E né? com a menina da loja, a que o Anderson Boris gostou. Schneider, que é o entomólogo lá dos insetos, né? Com a menina É a menina da da loja. loja. Esqueci o nome dela agora. Que ela chamava de quê mesmo? A menina de. Ela coloca apelido em Escritora. todo mundo, né? Não, a menina da loja. Ela chama a menina de Boas Novas, não, né? Boas Boas Alguma Novas. coisa. novas. É, Isso. Não é isso. Boas Novas. A escritora é a escritora cinzenta, né? Ela chama a mulher. É, acinzentada. É isso, isso. Cinzentada. ela Isso, cuidava da casa acinzentada. da escritora. Isso. Ela cuidava de outras casas, né? Eu acho que tinha uma. Tinha escritora, tinha mais alguém, né? Eu acho que ela cuidava também. É porque eu acho que a casa da escritora ela deu um destaque, mas eu acho que teve um telhado lá que teve um problema, um encanamento, algo do tipo assim, né? Quando ela foi consertar. Agora é loucura, né? Ela era uma pessoa estranha, mas as pessoas tinham essa confiança nela, né? Ao mesmo tempo também de deixar as casas ali sob os cuidados dela, né? Eu achava interessante isso também. Porque também era uma função assim, que deve que era difícil achar alguém que fizesse isso também, né? Na Não verdade. tinha quase ninguém morando lá naquele lugar. Pois é. Só que as pessoas com as quais ela relacionava, pra você ver, olha, as pessoas mais chegadas dela eram pessoas estranhas também. Você vê que o Dízio era um menino que era, assim, tinha uns problemas na escola, era tudo tímido e tal, mas tinha essa relação boa com ela. A menina lá, a da loja, né, também era diferentona, sabe? Não tinha É, nenhum cabelo, parece. As novas. pois é, entendeu? Ela não tinha sobrancelha, uma coisa assim, não é? Quem mais? É O o. esquisito, já chama esquisito. Já chama esquisito porque ele é esquisito, né? Ou seja, ela tinha as pessoas que ela tinha contato também eram pessoas. Você vê que ela tinha uma relação com pessoas mais estranhas mesmo, né? Tem Interessante isso. o Sem Boros contar também. que o esquisito é um amigo ótimo, né? O cara não fala nada, tipo assim, não garra com nada. Só fica lá paradão e tal, e aparece nas situações assim possíveis. Eu percebi que a escritora ela não quis aprofundar, é, ela não quis dar muito relevo para as personagens secundárias, eu acho, para dar esse destaque para Janina, sabe? Eu acho que a Janina ela é bem evidenciada mesmo no texto. Você vê que as personagens secundárias, mesmo aparecendo muito, a gente não consegue criar uma imagem, pelo menos eu não consigo criar uma imagem. O esquisito talvez seja o que eu consegui visualizar melhor, até para ele aparecer mais também, né? Aquele jeito de caladão e tal, meio mal-humorado. Mas as outras personagens, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, sem conseguir delimitar muito essas personagens, tá? Mas isso não é ruim, não, achei bom. Porque e isso deixa a Janina mais evidência também, né? Sim. Mas sobre essa Eu questão das sei amizades, que ela escolhe bem os nomes também e umas características assim marcantes, né? Tipo o Capa Negra, o Boris, aí tem também o Pé Grande. Tem uns nomes bacanas, né? Uns negócios assim doidão. O padre lá também tem um negócio bem interessante que eu esqueci, que eu Farfalhar, acho papalhar. Nossa, aquele capítulo do padre foi muito louco, gente. Que foi aquilo? aquele do padre Ela foi na muito. igreja falando os negócios pro padre, velho. Aquilo lá foi muito louco, viu? Gente, eu Imagina, você na confesso igreja, que eu fiquei. Tipo assim, a revelação de que ela que era ela
Eu confesso que me pegou um pouco de surpresa. Porque, assim, vamos ser sinceros, não era difícil. Se a gente quisesse adivinhar, não ia ser difícil a gente chegar à conclusão de que ela estava matando. E para mim, isso é muito claro. Não seria difícil. Mas eu gosto um pouco de me deixar ser enganado pelo livro. Então, eu, pelo menos, tem gente que não é assim com filme, né? Por exemplo, a pessoa começa a ver o filme, ela já começa a tentar adivinhar o que vai acontecer no final, já começa a tentar achar soluções. Eu, geralmente, eu Ah, gosto de meu irmão é simplesmente desse jeito. ler e ver o que vai acontecer. Eu não gosto de ficar pensando. Então, Meu irmão Eu é geralmente, também eu desse não. deixo jeito ele e eu ficar. odeio. Eu odeio isso. Eu gosto de, tipo assim, ver e deixar o filme me levar. Então deixar o livro me levar. Eu não gosto de, tipo assim, ficar imaginando o que vai acontecer. Exato. Então, tipo assim, Porque, se a gente assim, fosse não, pensar. não sou eu que estou escrevendo o livro, é o autor que tem que escrever e entregar alguma coisa. Não, exato. E aí, por exemplo, se a gente fosse fazer uma análise assim super pensada e racional, o que a gente faria? No início do livro, ó, qual que é a premissa aqui? Ela acredita que os animais são completamente injustiçados e ela se sente muito mal com isso. Pessoas estão sendo mortas. Possibilidade um, os animais estão de fato matando. Possibilidade 2, ela está matando. Então, tipo assim, se a gente fizesse isso de forma muito clara, ficaria muito óbvio, previsível que no final seria isso. Só que a gente não meio que se deixa levar. Eu também gosto muito de deixar o livro levar a gente. E aí, quando chegou nessa parte, meio que eu já estava tão imerso no livro que eu nem lembrava de possibilidade nenhuma. E aí, depois dessa parte da igreja aí, que chega aqui, pô, a igreja incendiou, o padre foi incinerado e morreu. Eu falei, caralho, ela matou mesmo, velho. Que isso, cara. Então, eu gostei demais, 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 demais. Não, não há como negar, né, gente, que o livro tem um enredo muito promissor, né? Assim, a autora teve uma imaginação muito legal para esse livro, não tem sombra de dúvidas. E colocando esses temas diferentes, né, como a gente já falou aí, é um livro fora da curva mesmo, né? Então, bacana. É, sabe uma coisa também que eu senti um pouco de falta, mas eu não sei se eu estou certo, porque quando ela justifica também os assassinatos, ela vai falar sobre as cadelas, né? Dela que foram assassinadas. E isso Sim. meio que serviu como um gatilho também para. Que Aí eu é fiquei pensando assim, as meninas, que ela as falava várias vezes no meninas. texto e a Pois, gente não entendia nada. pois Como se é, fosse eu até filha achei no dela, né? começo que essas meninas fossem até filhas dela mesmo, sabe? Mas, gente, será que são filhas dela? Eu fiquei assim, na primeira vez. Aí depois fui com as cadelas, ou seja, falei, gente, que loucura, hein? Entendeu? E aquele sonho que ela tinha lá com a mãe dela, né? Que era tão Verdade. real, aquele sonho, que era muito. No começo, até achei que não fosse um sonho, depois que eu vi que ela fala que é sonho mesmo, era o sonho que ela tinha sempre, né? Muito louco também. Ou seja, aí, Yuri, talvez faça até um pouco mais sentido ela confundir também essa questão de um certo duplo, né, mesmo, dela confundir a realidade com a imaginação e tal. Gente, vocês perceberam que a gente tem trabalhado tanto, até nos contos, com personagens bem loucos, né? Sim, Ultimamente, a gente tem mexido tanto com personagem tão doidão, né? Os últimos textos a gente tem lido. sim. Ó, gente, essa parte aí de. Deixa eu ver. Das meninas, das cachorrinhas, eu acho que isso é mais um grande motivo, como a gente está comentando. Mas, por exemplo, vamos lá. Tem a questão de que ela realmente via uma grande injustiça, tem a questão de que ela realmente se pautava também na astrologia, tinha a questão de que ela era completamente ociosa, então ela tinha tempo para fazer as coisas, e também como você disse, né, essa questão das cachorrinhas foi de fato um gatilho enorme. Tanto que foi uma outra ideia que eu comprei muito. Então, eu comprei muito a ideia da astrologia, eu comprei muito a ideia da devoção pelos animais. E quando ela começa a falar mais claramente, mais no final do livro, né? Por exemplo, quando ela encontrou a foto, que ela viu todo mundo lá, e aí já tinha todos os animais mortos, e ainda no canto da foto tinha as cachorras dela mortas ali, e aí, pô, só vai virando uma bola de neve.
Então também comprei muita motivação dela, sabe? Não só o ideal, que é, pô, matar animais é errado, mas também o que fez ela sair da inércia. Inclusive eu marquei aqui as partes que ela escreve claramente, né? Que ela tá vendo a foto, todos uniformizados, um do lado do outro. Aí ela vai marcando Ó, eu vou cada te, um. Ela, tá o diretor, tá o vícero, tal, e ela vai matando todos, cara. eu vou te falar a verdade, que eu comprei um pouco mais a questão da astrologia do que essa questão dela virar a justiceira dos animais, assim, dessa questão da empatia dela com os animais. Não que isso não fique... Ela fala muito sobre isso ao longo do texto, é óbvio. Mas tem um momento que eu fiquei, será que ela começou a matar essas pessoas também só porque as pessoas não compartilham dessa filosofia dela, sabe? Porque ela acredita nisso e as pessoas não dão bola, né? Porque ela acredita. Você vê quando ela quando ela conversa com alguém, igual quando ela conversou com aquela escritora, com a acinzentada, né? A acinzentada falou, ó, não vejo lógica no que você está falando e tal. E assim, pessoas não compartilhavam do ponto de vista dela. Talvez o Boris tenha sido a pessoa que tenha tido o ponto de vista mais próximo dela, né? E ela tenha tido ela fala sobre isso, teve simpatia mais com o Boris, até porque o Boris ele até fala, né? Ah, os animais não podem se dividir em animais bons e ruins, não faz muito sentido pensar dessa forma e tal. Mas eu não sei se eu comprei tanto essa empatia dela pelos animais, como eu comprei a questão da astrologia. Por incrível que pareça, eu acho que a astrologia ela me convenceu mais o movimento dos astros aí do que esse amor dela pelos animais, que eu acho que era uma motivação muito egoísta, num certo sentido, sabe? É, Tipo mas no é sentido boa, de que ela quer estar certa a todo custo. sim. E ela tem esse perfil de tentar justificar tudo, né? É, Exato. enfim, eu fiquei um pouco dividido quanto a isso. Não acho que é um problema. Mas é porque eu gostei demais dessa parte de astrologia, gente. Eu gostei demais da parte de astrologia. Eu também Entendeu? gostei muito. Muito. Sobre essa parte de justificativa, eu estava pensando uma coisa que é como eu estava falando. Até o assassinato ser revelado, né, a gente vai se deixando levar pelo livro. Então a gente, a princípio, não estava cogitando, né, de fato, ela ser assassina. E aí, por exemplo, enquanto estavam acontecendo as mortes, né, aparecia o diretor morto, aparecia o víscero morto. Ela lá geralmente pegava, ó, tal pessoa morreu. Ela fazia uma astral da pessoa e aí ela explicando para a gente, né? Nós naquele momento ali, leitores, não sabíamos de nada de assassinato. E aí ela explicando para a gente, a ideia que vinha para a gente é o seguinte: realmente, ela consultou uma astral e tinham indícios de que tal incidente ou não aconteceria. Só que, na verdade, não é que pô, tal coisa aconteceu e existe uma explicação prévia no mapa astral. Depois que a gente descobre que ela de fato é assassina, a gente percebe muito claramente que ela só buscava a qualquer custo qualquer explicação que a motivasse. Né? Então, ela ia no mapa astral e qualquer indício, qualquer coisa que tivesse ali, por exemplo, vamos imaginar coisa básica. Tem o víscero, aí o víscero vai na floresta e cai num poço. Aí, se no mapa astral dele está escrito floresta, poço e chuva, quer dizer que então ele tem que morrer numa floresta com Quer poço. dizer Tipo que ele assim, vai ela morrer associava qualquer detalhe né? à motivação. Então, pô, qualquer detalhe eu vou colocar naquele momento ali e vai ter se concretizado, sabe? Então ela justificava isso a todo custo. Eu gostei bastante, na verdade, mas é bem curioso. Aqui, eu vou indicar um filme para vocês, que eu lembrei que agora também é um filme de 2018, do Lars von Trier, aquele cara polêmico lá, Adoro que esse é cara. A Casa que Jack Construiu, que foi o último filme que ele lançou, Eu não foi assisti tão esse filme. falado. Você assistiu, né? Eu acho massa porque é o cara serial killer e o filme tenta mostrar a lógica da mente de um serial killer, ou seja, como ele enxerga as coisas, né? Então, assim, eu acho que esse livro ele tem isso também, sabe? De mostrar que a pessoa ela está agindo também por alguma motivação que para ela faz sentido,
que ainda que para a gente não tenha um sentido, mas para a pessoa tem um sentido, sabe? Eu acho que é interessante a gente ver que não é uma coisa desmotivada e não pensada, sabe? Pelo contrário, essas pessoas, às vezes, elas refletem muito mais sobre as coisas dentro de uma lógica que elas construíram do que a gente, sabe? Talvez, Eu talvez acho por isso, legal isso também. talvez por isso que a autora tenha escolhido falar tanto dessa mesma personagem também, né? Porque, Sim, assim, para a gente conseguir perceber como que ela pensa, é uma teoria também, que dá para formular. Tipo assim, previamente, se a gente considerar que ela é uma assassina, dá pra gente pensar que a autora já estava pensando em colocar como que ela pensa e colocar isso pra gente. Que ela tinha um método de pensar e de justificar tudo que ela fazia. E por isso que ela fazia tudo que ela fazia. Ficou meio cara, estranho na minha. e ela tinha um senso de missão muito louco também, porque ela já sabia até a data da morte, né? Ela já sabia quando ela ia morrer. Então, ela fala assim, ó, como eu sabia a data da minha morte, eu me sentia livre. Então, ou seja, ela sabia que ela tinha um tempo X para cumprir o que ela tinha que cumprir, que era Inclusive, no até a final do data livro, que eu ela ia achei que ela morrer. ia morrer ali, porque ela tava falando, eu já sei a data da minha morte. Eu achei que, tipo assim, ia terminar com ela literalmente morrendo ali. Eu também cheguei a pensar um pouco nisso, entendeu? O final, eu não dei uma revisada no final, mas o final ele é um pouquinho Mas, assim mas, mas abrupto, não reforça, é? É, mas ela não morrer reforça isso que a gente está pensando, de que ela criou tudo isso na cabeça dela para justificar tudo que ela fazia, essa questão da astrologia. de fato, de fato. Gente, E só no, uma ca- coisa que ela fala e no bastante ao longo caso do do livro. Oi? e no caso do filme A Casa que Jack Construiu, não sei se você lembra, o cara tenta justificar tudo como se fosse uma construção por meio da arquitetura, né? Ele Sim. arquiteta ali os assassinatos de uma forma bem matemática e tal. É muito. Cara, Você esse vê depois. filme, sério mesmo, esse filme é muito doido. E É é muito muito doido. bom. Muito... Você assistiu também? Como é que é o nome? Como é que é o nome? A casa que Jack construiu. Você baixa ainda. Pô, é muito bom. Ele tem umas 2 horas e meia, velho. Ele é Ele é muito bom. grande. Cara, Muito só o final dele que eu vou te bizarro. falar. Que aquele É, final é muito estranho. Que é completamente. aquele. Ele mistura aquele Bem negócio do David inferno. Lynch. Sim. E ali é uma referência à Divina Comédia do Dante, né? Mas é muito louco. É um trem muito louco. Entendeu? Por exemplo, esse filme, eu gosto bastante de filme assim. Inclusive, eu gosto muito do Lars von Trier. Eu gostei muito. Eu quero assistir todos os filmes dele. Ah, Porque você é ótimo. é como eu falei da leitura, né? Eu gosto de que a leitura me leve, eu não gosto de ficar pensando muito. Então, quanto mais o filme, por exemplo, me surpreender, melhor. Sabe? Começa com um cara comum que aí dá uma. Ele pega, se eu não me engano, um alicate mesmo, ou uma chave de fenda, dá na cabeça da mulher lá, aí já começa ali. Aí já começa a matar todo mundo, mata com sniper, mata com sei lá o quê. Aí depois do nada ele tá nesse final esquisitão aí, construiu uma casa de corpo, tipo, vai mudando tudo ao longo do filme e é bom, sabe? Eu gosto muito dessas paradas retardadas, assim. Mas, ô, Eno, assiste e depois fala pra gente. Eu gostei bastante. Inclusive, tem um outro filme aqui do Lars von Trier que você tinha falado, Anderson. Deixa eu Cara, pesquisar. o Eu filme não dele, lembro se era o filme Amnésia, dele, algo assim. Melancolia, lembrei. Melancolia, é o meu filme dele. Tipo assim, pra mim é a obra-prima dele, sabe? O Melancolia. Talvez muito próximo ali desse do Melancolia, você vai ter o Dançando, Dançando no Escuro. Talvez muito próximo ali, sabe? Mas são os meus dois preferidos. São esses. Eu vou pegar para assistir isso, né? Inclusive, eu tô para assistir aquele filme. Eu ainda não consegui assistir o filme que a gente combinou. Mas. Eu assisti, é muito massa. Quanto tempo de filme que é? Eu não sei não, é rapidinho.
Acho que eu vou assistir hoje, então. Não é. Porque geralmente os filmes hoje em dia tá mais de 2 horas, né? Então. É, É um 1h40 ali, por aí. É. Não, Aí vou tentar assistir hoje. ele. Dá pra você assistir hoje. Mas, ô, pessoal, uma coisa que eu achei muito curiosa no livro é o O seguinte. Anderson deu uma Por que que ela... travada aí. Ô, gente, eu dei uma travada que eu tive que atender uma ligação rapidinho aqui. Não, tranquilo. Uma coisa que eu achei muito curiosa no livro, que eu nem entendi muito, é a devoção dela com a República Tcheca, porque ela meio que tinha uma utopia, né? A República Tcheca era perfeita, lá todo mundo era feliz, lá não fazia frio. Por que será que ela tinha essa devoção assim? Depois eu vou pesquisar isso. Será Eu que é o não. simples hábito de achar tudo que está no presente ruim e sempre projetar, imaginar coisas? Que a gente sabe que ela é bem alucinadinha, né? Aqui, interessante que ela era engenheira, não era? Ela trabalha Ô, construindo pontes, não Eu era? acho que é, Aí ela ô, construiu pontes em vários locais do mundo, e depois ela foi adoecendo e ela não pôde mais, né? Exercer a é. profissão. Era isso ô, mesmo. Anderson, você já assistiu Ah, algum filme do Akira Kurosawa? Akira Kurosawa, parece que chama. já, moço, um só, que é um E aí, o que famosão, acha? mas tem bastante tempo. Gostei muito. Gostei Ah, muito. é que eu tô com vontade de assistir algum. Ô, moço, tem tanta coisa pra gente ver também, né? Nossa, Pois é. eu, esse ano eu tô focando só na Agnes Varda, gente. Tô terminando quase tudo. Vocês têm que assistir, viu? Só filmão. Mas ela faz filme de quê? Porque ela é fotógrafa? Ela é, não é? É fotógrafa. Ela é, Eno. Mas ela fica fazendo filme das fotografias dela? Igual Também, esse na outro? verdade, Igual não, na esse que a verdade ela gente assistiu? dirige a fotografia dos filmes também. Esse, não, é que esse que eu indiquei para vocês é quase um documentário, né? É um documentário, né? Na É um verdade. documentário. Esse aí é um Não, os documentário. outros são filmes. Mas eu não sabia que era documentário, tá? Para mim foi surpresa. Eu achei que fosse um filme. Não sabia que foi documentário. Mas os filmes dela, ela fala mais sobre relação familiares. São dramas bem comuns, entre aspas. Mas, assim, a forma como ela trata isso... Cara, tem um filme dela, que é o As Duas Faces da Felicidade, que é o meu preferido até agora. O Eno, parece Nomadland ganhou o Oscar esse ano. Que é uma mulher também que sai, vai vagando pelos lugares assim, sabe? Cara, mas quem é Nomadland, tá? Tem que ver esse É. filme. Sério, olha que eu gostei demais do Ô, Nomadland. Mas assim, Anderson, eu não gostei muito de Nomadland, não. Eu achei o outro filme que aquela atriz fez melhor, que ela ganhou o Oscar. não, eu gosto mais Aquele do Nomadland. outro. Não gosto que Três Anúncios para um Crime, não, tá? Três Anos para um Crime eu gostei mais. Não, Gostei eu mais. acho Três Anúncios para um Crime, eu acho um filme muito bom, mas eu acho um filme muito, como vou te falar, muito cheio de coincidência, sabe? Aí eu não gosto quando tem muita coincidência no filme. Não, tipo E assim, Nomadland é é quase muito um bom. É documentário. muito bom. Mas é muito parado. Porque o que que leva a gente a assistir um filme tão parado daquele jeito? Ah, não. Pô, nós somos diferentões. Ah. Ô, gente, eu tô pesquisando aqui, eu ainda Mas não por assisti que que nenhum um desses filme tem que filmes. ser tão cult daquele jeito? Só pra poder ser da alta socialite? Tipo assim, Eu você concordo se com você que diferenciar? ele é um filme que não tem história praticamente. Assim, ele é um filme mais de imagens, né? Eu não me incomodei. Eu comprei, eu senti muito ali o que a personagem passou. Eu acho que o filme tem uma mensagem legal, atual, sabe? Sobre a questão dessas grandes empresas, né? Até porque cita a Amazon ali. Eu achei legal. Eu te confesso que tinham filmes mais complexos, talvez, e mais elaborados, como Bela Vingança e o Meu Pai, por exemplo, do que esse filme. Sabe? Talvez até o Som do Silêncio. Mas eu gostei muito. Era o meu preferido. Deixa eu falar a verdade, era o que eu mais gostei, porque eu entrei naquela vibe de contemplar, sabe? Eu entrei no filme, tipo assim, para viver o espírito do filme. Mas eu acho que é um filme também que vai passar.
Ele vai passar, Mas sabe? o Ele não é o negócio é que o negócio é que não teve muitas opções para pegar de fato ali o de moço, melhor filme, assim, né? na verdade tem, só que a gente tem que pensar que o Oscar é um prêmio americano, sabe? Então o É, Oscar vai privilegiar o cinema americano, não adianta. Então, assim, tem muita coisa boa rolando no mundo afora, mas eles não vão privilegiar filmes que não são dos Estados Unidos. É muito difícil isso acontecer, sabe? Igual o caso de Parasita, é uma exceção, né? Mas, assim, tinha coisa boa rodando no mundo afora aí, mas não vai pro Oscar, sabe? Por isso que eu acho que a gente tem que acompanhar esses outros festivais. Esses festivais da Europa, por exemplo, eu acho que eles são mais dinâmicos. Eles tendem a premiar de uma forma mais justa, sabe? O Festival de Cannes, Festival de Berlim, esses outros, eu acho que eles são mais justos, sabe? Que o Oscar. Mas a gente não dá conta de acompanhar tudo também, não, né? Não dá conta. Mas eu gostei de Nomadland, cara. Eu gostei, achei um filmão, sabe? Vocês já assistiram Fargo? Moço, não assisti, você acredita? É porque vocês estavam falando de Nomadland, essas coisas aqui, aí eu achei essa atriz, aí vi que ela fez Fargo também, que é o filme de 1996. Cara, Não assisti. é porque tem uma série também, se eu não me engano, que é uma temporada ou duas no máximo, que a série tem uma avaliação gigantesca. É uma das melhores séries, assim, o pessoal ama a série. Mas eu assisti esse filme, eu confesso que tem uns anos, inclusive, deve ter uns 4 anos que eu assisti esse filme. Cara, eu achei meio esquisito, na verdade. Ele tinha um humor, mas era um humor que nem tinha muita graça, honestamente. Era tipo assim, era um humor muito negro, muito sucinto, que na verdade às vezes aparentava ser uma piada, mas aparentava não ser uma piada também. Cara, era um filme completamente. Sabe aquela expressão cringe? De que que porra é essa que eu uhum. tô vendo, sabe? Então, eu achei muito esquisito. Por exemplo, os caras matam os outros do nada. Do nada chega alguém numa casa, dá um tiro de escopeta no outro. Tipo, eu tô até pra assistir de novo, porque realmente, cara, não faz muito sentido. Mas, só pra comentar isso mesmo, que eu encontrei Fargo aqui, queria saber se vocês tinham assistido, porque eu achei que quando assistiu, eu achei muito estranho. Ô, galera, voltando aqui no livro, deixa eu comentar um negócio com vocês. É, Tem uma fala nesse livro, não vou lembrar, é mais ou menos no meio do livro, que eu achei. Aliás, tem muitas falas legais, né? Sim. Principalmente da Janina. E tem uma reflexão que ela faz sobre as pessoas que nascem sob Saturno, uma coisa assim tal, que são pessoas inúteis. Vocês lembram disso? Sim. Pessoas que não fazem Tô com nada na essa vida e parte tal. anotada aqui. Eu achei isso muito louco, gente. Fala aí. Ó, eu marquei umas partes bem interessantes. Eu tenho uma anotação sobre as paradas de inutilidade aqui. Tem duas partes, na verdade. Quando ela fala de inutilidade, ela fala de preguiça. Eu vou ler as duas partes, porque é bom Beleza. lembrar. Tem essa parte que ela fala de inutilidade, que é assim. Enquanto enchia os ramequins, fiquei tão comovida que mais uma vez lágrimas verteram dos meus olhos. Para minha sorte, não notaram nada, ocupados com a conversa. Recuei com a panela para a bancada junto da janela e os observei furtivamente. Vi o rosto pálido, acinzentado de esquisito, seus cabelos brancos, e se ela, quando ela estava com os amigos dela lá, o esquisito, o Boros, essas coisas assim. Vi o rosto pálido, acinzentado de esquisito, seus cabelos brancos alisados e penteados para o lado e bochechas recém-barbeadas. Via Boas Novas de perfil, com uma bela linha no nariz e no pescoço, com um lenço colorido atado na cabeça e as costas de Dizzy, miúdas, curvadas, trajando um suéter tricotado. O que acontecerá com eles? Como essas crianças vão se virar? E como eu vou me virar? Afinal, eu sou como eles. Os frutos de minha vida não são material para a construção de nada, nem no meu tempo, agora, nem em nenhum outro. Jamais. Mas por que então deveríamos ser úteis? E para quem? Quem é que dividiu o mundo em útil e inútil? E quem lhe deu o direito de fazê-lo? Desse modo, o cardo não teria o direito de viver, nem um rato que devora os grãos nos armazéns, nem sequer as abelhas ou os zangões, as ervas daninhas ou as rosas. Quem foi o dono da mente que se atreveu a tanta arrogância para julgar quem é melhor ou pior?
Uma árvore enorme, torta, cheia de buracos, sobreviveu por vários séculos sem ser derrubada, porque não se podia fazer nada com ela. Esse exemplo deveria animar pessoas como nós. Todos conhecem o benefício do útil, mas ninguém conhece o proveito do inútil. Eu achei muito massa essa parte. Legal, bacana mesmo. Bacana. A Daí outra que eu, parte que eu falei, deixa eu ver se eu encontro aqui. É porque tem uma outra parte que ela fala de preguiça, que inclusive vem antes dessa parte, que ela, a todo instante, ela reconhece que ela, por exemplo, ela reconhece que ela tem as moléstias, ela reconhece que ela padece de uma certa preguiça mesmo, e inclusive essa parte chega até a ser um pouco irônica, que ela começa falando no início e no final ela simplesmente faz o que ela estava falando. Deixa eu ler essa parte também, que ela é menorzinha, inclusive. Esse tipo de Vênus induz a um estranho tipo de preguiça. Oportunidades na vida são perdidas porque se dormiu demais, porque se ficou sem vontade de sair de casa, porque você se atrasou ou foi negligente. É uma tendência ao sibaritismo, a uma vida passada num leve estado de alucinação. A gente até tinha falado da alucinação. A se dispersar em pequenos prazeres, a sentir aversão ao esforço e uma absoluta falta de predisposição à rivalidade. Longas manhãs, cartas não abertas, assuntos deixados para depois, projetos inacabados. Aversão a qualquer tipo de poder e submissão, um calado e preguiçoso costume de andar pelos próprios caminhos. Pode-se dizer que esse tipo de pessoa não tem nenhum proveito. Quem sabe, se eu me esforçasse... então aí começa a ironia, né? Quem sabe, se eu me esforçasse, em setembro voltaria à escola, mas não consegui me motivar para me recompor. Lamentei que as crianças tivessem perdido mais um mês de aula, mas o que eu poderia fazer? Eu estava todo dolorido. Então, tipo assim, inclusive depois ela até fala assim, talvez eu vou voltar em outubro, na verdade, então não é nem setembro mais. Então, assim, é engraçado essas características dela, sabe? A construção da personagem foi bem cativante, eu gostei muito. Foi, realmente. Aqui uma coisa que o livro trata também, né, gente? Não de forma tão aprofundada quanto a astrologia e a questão da empatia pelos animais, a questão do vegetarianismo, né? Isso é tratado no livro, em algum grau, né? Eu não sei se eu gostei tanto dessa parte sobre o vegetariano, sobre essa prática, né? Eu acho que ela ficou um pouco rasa, sabe? Comparando com as outras, assim. Mas é tratado no livro. O livro fala sobre isso também, porque ela era vegetariana, né? Tem uma parte que ele tem uma discussão das pessoas, como vocês comem sem ter um peso da consciência, né? E tal. Achei que ficou... Não é clichê a palavra, mas não sei, eu achei que ficou meio deslocada um pouco. Tipo assim, eu lembro dessas partes, eu lembro que ela falava que não comia carne e tal, mas eu achei meio... Não tinha um objetivo específico ali, era só mais como se ela estivesse só relatando. Isso. Ô, gente, eu estava dando uma pesquisada aqui e realmente tem a ver com o que eu estava imaginando sobre a região lá. Aí eu vou tentar falar rapidamente com vocês aqui, para tentar situar a gente aqui sobre a Da região. República. Porque o livro, a história acontece na Polônia, ali Isso. perto da Breslávia, não é? Ali naquela região. Aí a Polônia toda aquela região ali, ela é uma região muito complicada, porque ela é uma região perto da Alemanha e perto da União Soviética. E aí vocês já sabem por que é uma região complicada, né? Porque nas guerras, tanto a Alemanha como a União Soviética tiveram muita influência. E aí tem uma região dentro da Polônia que chama Sudetos, que tinham os alemães vivendo nessa região. Inclusive nessas cidades dentro da Polônia, inclusive nessa cidade que essa mulher estava vivendo, essa personagem. Tinham alemães lá nessa região. E após a guerra, durante a guerra, os soviéticos invadiram essa região com o Exército Vermelho. Foi o que eu pesquisei aqui rapidamente. Essa região da Polônia. E após a guerra, teve uma influência soviética muito grande na Polônia, né? A influência comunista da Polônia.
Então foi dominado pelos comunistas da Polônia. E os alemães foram expulsos dessa região, expulsos para a Ucrânia e para a própria Alemanha. Os alemães foram expulsos dos Sudetos, enquanto os poloneses continuaram vivendo lá, só que sob influência ideológica soviética. Até aí, tudo bem? Sim? E aí, a Polônia, ela fica do lado, além de ficar do lado da Alemanha, ela fica do lado da República Tcheca. Só que eu acho que essa altura ela estava falando com ironia, quando ela falava que a República Tcheca era um lugar perfeito. Porque a República Tcheca também tinha os mesmos problemas. Os mesmos problemas que aconteceram na Polônia aconteceram na República Tcheca. Porque, inclusive, talvez até piores, porque o processo de independência da República Tcheca só terminou em 93, que é recente. Enquanto a Polônia já é independente há muito tempo. A República Tcheca, ela também foi dominada pelos soviéticos, só que tem uma diferença, que na República Tcheca, a influência comunista, ela vai se dividir, né? Porque tem esses negócios de que os próprios comunistas se dividem em vertentes. E aí Stalin ele tinha muita influência em alguns países e na República Tcheca era outro cara lá que era Tito que tinha influência. E aí pode ser por isso, talvez, que a autora tenha falado dessa diferença aí, né? Talvez para a autora, quem estava sob influência de Stalin era um lugar muito ruim, e quem estava sob a influência de Tito era um lugar melhor. E historicamente isso tem razão, isso tem embasamento, porque Stalin era assim, um cara que matou milhões de pessoas, né? Mas eu não cheguei a estudar ainda o que Tito fez de diferente de Stalin, para poder afirmar que Tito era uma pessoa também tão melhor do que ele, para falar assim que a República Tcheca era um lugar muito melhor, entendeu? Então, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu não posso afirmar que a República Tcheca era melhor do que a Polônia, entendeu? Se eu estudar um pouco mais, aí talvez eu consiga afirmar isso com um embasamento teórico e histórico, mas eu não consigo identificar hoje se ela estava falando com ironia ou se ela estava falando com o que ela acredita, entendeu? Bueno, Muito entendi. massa, mas eu não Agora eu vou acho te nem que falar, seja isso. Pode ser eu vou mais te falar alucinação dela. Não, mas é porque ela falava que a República Tcheca era um lugar bom assim e tal. E tinha umas referenciazinhas assim a Breslávia, a Boêmia, a não sei o quê. Era bem assim sutis essas referências, mas eu acho que tem a ver sim com essa região que é uma região Sudetos, é uma região que tem forte influência, teve forte influência alemã, teve forte influência soviética. Então é uma coisa que fica, sabe, cravada na história desses habitantes, sabe? Por mais que não seja uma coisa assim, que o livro trata desse tema. O livro não trata desse tema em momento algum, mas fazem algumas referenciazinhas, entendeu? Sim. legal, moço. Eu lembrei de uma coisa, mas não deve ter nada a ver. Que um colega meu, ele fez um tour pela Europa, visitou vários países, deve ter uns 3, 4 anos. E ele falou que o lugar que ele mais gostou foi a República Tcheca. Ele falou que foi o lugar mais receptivo e o lugar mais bonito também que ele achou na Europa toda. Ele achou a República Tcheca, tipo assim, encantador em todos os sentidos, sabe? Tô falando que isso tem a ver, né? Mas assim, parece ter um certo fascínio ali mesmo em torno da República Tcheca nessa questão
arquitetônicas, sabe, das belezas Eu já, eu naturais. já, eu já conheci uma pessoa daquele meio também e que ela elogiou. Ela Pois é. elogiou os governantes de lá, elogiou a região e tal, e ela era de lá. Então é uma coisa assim que é muito relativa, mas eu só queria dar uma explicada, assim, contextualizada rapidinho, assim, na região. Né? E a gente tem Não, legal. outras duas partes. Essa parte da região, só para finalizar, eu realmente acho, eu entendo tudo que você disse, mas eu não, por exemplo, se te falar de ironia, eu não acho que seja, por exemplo, poderia ser caso de ser ironia dela. Eu realmente acho que ela era uma mulher bem debilitada em vários sentidos e ela realmente tinha umas loucuras assim. Então, eu acho que realmente em relação a isso, ela poderia ter uma alucinação. Ou, por exemplo, sabe, existe, ela chega a citar mecanismo de defesa, né? Tem um mecanismo de defesa que eu acho que chama projeção, que é quando você se sente atacado, você entra em modo defensivo e aí todas as defeitos ou coisas negativas que você vê no ambiente ou em si mesmo, você acaba projetando na outra pessoa. Então, por exemplo, você está discutindo, você se sente ofendido. Você meio que acusa a outra pessoa daquilo que você sabe que você é. Né? Você tenta projetar as coisas na outra pessoa. Eu acho que o que pode acontecer com ela nesse sentido, nesse estado, nesse breve estado de alucinação, é exatamente ao contrário. Ela tentar projetar em outro lugar aquilo que ela ou sabe que não é, ou sabe que não vai conseguir, porque não é o ambiente que ela está que é exatamente depravado, né? Às vezes é ela, então ela tenta assim, ah, não, porque lá vai mudar, e chega lá não vai mudar, mas aí ela tem sempre que ter algo em vista, sabe? Então ela fica assim, ah, não, porque lá tudo é perfeito, tanto que chega até a ser ridículo a forma como ela fala, né? Porque lá não tem nada disso, lá não faz calor, lá todo mundo é feliz, aqui é tudo ruim. Então eu realmente acho que é realmente um problema ali da cabeça dela, sabe? Mas faz sentido também essa teoria. São Eu, teorias. sim. Uhum. Ô, gente, tem uma coisa que eu gosto sempre de olhar, também de qualquer livro que eu leio, que é o primeiro parágrafo. Eu gosto de ter essas coisas assim, a abertura do livro é interessante. Tá? Eu achei muito legal o início desse livro, que ele já começa diferentão, assim, olha, com a minha idade, nas minhas condições atuais, deveria sempre lavar bem os pés antes de dormir, caso uma ambulância precise me buscar à noite. Nossa, verdade. Né? Eu achei isso, falei, nossa, eu nunca parei de pensar nisso. Achei interessante. Então o livro já começa assim, Esquisito. sim, e já começa despertando olhar para uma Excêntrico. coisa que talvez você não se preocupe tanto. Aí vai fazer aquela reflexão lá, aí ela inclusive vai refletir nessa questão dos pés, que ela acha que é a parte mais íntima, né, da pessoa, na verdade, são os pés, né? Que é os pés que te conectam à terra, eles servem como se fosse um plug. Achei bem legal isso também, sabe? Então, assim, eu gosto, sabe? O livro já me capturou no início, assim, eu gosto do livro, ele tem um começo diferente, sabe? Nossa, Assim, e o primeiro capítulo desse livro é o melhor, na verdade. nossa, é muito bom. Inclusive, deixa eu comentar Só, com vocês. só o padre que eu achei que foi quase do mesmo nível ou do mesmo nível ali, que ela tá na igreja. E sabe por que eu fiquei igual o Yuri, achando que os animais poderiam ter alguma coisa? Por conta desse primeiro capítulo. Primeiro capítulo, mas eu acho que é uma estratégia da autora meio que enganar a gente mesmo. Quando ela começa a falar, por exemplo, ela fala lá dos pés do pé grande, né? Que o pé grande era quase se fosse um extraterrestre. Então, assim, falei, gente, será que tem uma coisa meio fantástica nesse livro? Fiquei pensando assim, mas estava tudo muito subentendido, mas aí depois a gente vai ver que não, né? Mas meio que ela dá uma. Ela te dá ferramentas para você pensar de uma forma meio fantástica, sabe? Em relação ao livro. E depois, eu acho que eu criei no imaginário aquela capa também, com aqueles animais e tal, pensando naquilo, sabe? Exato. Foi meio que levado, o meu cérebro foi meio que levado a imaginar isso. Mas não fiquei triste, igual eu falei com vocês, não fiquei triste pelo desfecho. A única coisa que me incomodou, já falei antes e vou repetir, né? Enfim. Mas o primeiro capítulo é ótimo mesmo, ótimo. Entendeu? Sem dúvidas. Né? É Ô, uma. gente, Tipo assim, na verdade, eu acho até uma. Talvez seja exagero meu falar,
Mas eu achei o primeiro capítulo uma aula de escrita muito boa, sabe? Esse primeiro capítulo de uma abertura intrigante, Sim. interessante, sabe? Muito legal. Ele realmente Hein? ele introduz aquele ar macabro, que a gente começa, a gente abre o livro, a gente não sabe exatamente o que esperar. A gente vê a capa, beleza, pô, vai ter umas coisas esquisitas aqui, né? Mas a gente começa, aí de cara ela já começa com essa. Assim, eu acho que já começa com essa parada da ambulância aí, é no primeiro parágrafo, né? Ah, porque eu tenho que dormir com os pés, sei lá o quê, porque se uma ambulância vier me buscar à noite. Caralho, como assim, cara? Você é louco? Você é macabro? O que você tá falando? Se bem que até faz sentido a gente ler isso agora, porque, por exemplo, a gente descobriu ao longo do livro todo que ela, pô, padece de várias moléstias, toda doente, louca. Então, pode até ser que ela passe mal e, de fato, a ambulância precisa buscar ela. Mas, cara, isso no primeiro parágrafo é para assustar um pouco o leitor. Caralho, essa mulher vai começar a fazer uma seita aqui. O que ela tá falando? Hein, gente? Eu ia falar que deu meu horário, mas eu acho que a gente discutiu bastante aí. Tínhamos. Mas vocês querem falar Tem que sair, moço? algo? Não, é Eu vou ter que sair. porque eu nem vou. Eu vou ter que sair mais tarde um pouco, mas é porque tem. Meu primo tá aqui em casa e tal, aí não é bom ficar demorando muito. Mas eu também acho que a gente já discutiu basicamente tudo. Tínhamos. Foi muito legal, gente. Deixa eu só falar com vocês uma coisa antes de vocês saírem. Eu acho que a gente pode. Já foi sorteado o conto, né? Aí do Charles Bukowski, não é? O próximo. Eu Vocês acho que a querem gente deixar pode marcado deixar o só. dia? Já Pois é, vamos. eu acho que pode, e eu acho que pode sortear o próximo livro, gente. Porque a ideia era ler a cada 4 meses. Eu acho que pode deixar sorteado o próximo Quais são livro os outros livros? O meu é do Kafka e do Enon é qual? do O meu é Enon. Desonra. Ah, não sei falar o nome, não. Ó, acho que o livro Nossa, não precisa eu não sei sortear, falar o não. nome Acho que o do livro cara. pode ser o O do Enon. pessoal fala Potis, É isso aí, é isso realmente. aí. Eu acho que o livro não precisa sortear, não. O livro pode ser o do Enon também. Ah, então fechou. E a gente leu o seu. Aí tem o meu e do Enon. Aí pra mim pode ser o do Enon, não tem problema. Não. Não, fechou. Também tranquilo. Pode ser. Beleza. Mas aqui, vamos tentar marcar essas. Por mim, a gente pode fazer o do conta semana que vem mesmo. Mas se der pra gente fazer no final de semana, por exemplo, se o Eno tinha dito. Ô, gente, eu vou olhar quando que vai dar para ler o livro, porque esse semestre eu estou muito apertado. Não, isso Aí, aí você não precisa Não, nem. tranquilo. aí Vai ter bastante tempo. eu não sei se Mas vai eu dar no acho meio do bom, semestre, no final. Aí eu vou avisar vocês. Sem problema. é porque, assim, pela lógica, a gente leria esse livro seu até final de agosto. Tem um tempo bom. Então, acho que está tranquilo. É só para a gente, assim, a gente ter uma noção para, vou começar a ler em julho, sei lá, e Aham. tal. Você tem essa Uhum. noção. Mas pode ficar até final de agosto. Fica com Sim, ele aí, sim. pensa. Tá? E Entendi. aí Beleza? vamos fazer no final de semana, qualquer coisa, porque eu prefiro geralmente colocar essas coisas mais alternativas, assim, que não é de rotina mesmo, no final de semana, que aí eu fico mais largadinho, É, sabe? e eu também, eu só tô podendo basicamente sexta, sábado e domingo. Basicamente. Aí vocês pensaram, então, conto para que dia? Por mim pode ser, por exemplo, sábado agora o Eno tinha aniversário do irmão dele, né? É, Daí, então, passou e provavelmente sábado que vem você vai estar melhor, por exemplo, sábado aquele horário do almoço ali, 1 da tarde, por exemplo. Você tá tá de show? boa pra mim. Tá de No, boa pra no, mim. no de agora estava por causa do aniversário mesmo, né? Porque geralmente está de boa. É, Não, e por mim pode na ser. sexta você falou que é ruim pra você, né? Não é nem que é ruim. Na verdade, acaba sendo sim, porque na sexta geralmente quando eu vou no psicólogo, vou na rua, então eu acabo saindo assim. E eu prefiro de fato mesmo fazer no final de semana, porque aí é de fato o final de semana, sabe? Quando eu posso ficar mais tranquilo, relaxar. Geralmente eu tento não colocar muitas coisas alternativas assim no dia de semana, que dia de semana eu tento só trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Vamos marcar Aqui, pra sábado 1 hora, então. Se o pode Anderson vai ser. poder. Posso, sabe que vem eu posso. Ah, Tá? faz isso.
Tranquilo. Então, beleza. Para mim é até melhor, porque na sexta-feira, por exemplo, sexta agora que vem, eu vou ter reunião e vou ter perícia de um atestado que eu tive uns dias atrás, lá na Receita Federal, sei lá o que é. Aí eu vou ter essa perícia, entendeu? Beleza, Show sábado. de bola, então. Esse Sábado, conto agora 1 da tarde, a gente faz. é um conto pequeno, né? Também, porque eu percebi lá. Sim. Acho que é pequeno. É. Muito legal, viu, gente? Esse autor, conheço quase nada dele, viu? Então, legal. Pessoal, show de bola, então. Depois vou Show de bola. baixar aqui o par, mando o link lá para vocês. Inclusive, eu tô com mais uma citação aqui que eu vou mandar lá no grupo, vou gravar um áudio lá no grupo. E aí a gente continua conversando Beleza. lá. Semana que vem tamo junto de novo. Tranquilo. Beleza. Falou, galera. Valeu, Valeu. rapaziada. Até mais. Valeu. Falou, Falou. abração. Falou.